Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques na Prática. Sou Vitor Costa, geólogo especialista Maniplan pela ProMinas, e hoje nós vamos falar um pouquinho do Data Validation Report. O Data Validation Report é a ferramenta nativa do Maniplan Torque, que é utilizada para validar os dados que a gente importou para dentro do nosso banco. Então, com ele a gente vai conseguir validar se tem algum furo que tenha amostras duplicadas, e tem amostras com intervalos duplicados, intervalos que estão truncando em cima do outro, intervalos faltantes, por aí vai, como outras coisas que a gente vai ver aqui, que a gente consegue fazer. É, o, o Data Validation Report é uma ferramenta que está aqui dentro do menu Utilities, tá? Então a gente pode clicar aqui em Utilities e Data Validation Report, ou usar o ícone, que é o atalho aqui, esses dois furos com um Vzinho aqui também, ele abre a mesma janela. Tá? Essa aqui é a janela do Data Validation Report, e a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui dentro. Então, primeiro na aba General, a gente vai criar o arquivo e salvar o arquivo que a gente precisa, e as outras abas a gente vai falar o que a gente quer validar, né, o que a gente quer de resultado nesse relatório que a gente está usando de validação. Tá bom? Então vamos começar aqui olhando a primeira aba. Aqui a gente vai falar o nome do arquivo que a gente vai gerar, tá? Então sempre que a gente gerar uma validação, vai gerar um arquivo junto com ele. E esse arquivo pode ser tanto TXT, né, arquivo de texto, como um arquivo CSV, que ele já vem tabelado. Fica ao critério do usuário, tá? O padrão dele é usar o TXT, mas a gente também tem a opção do CSV. Então, se a gente clicar aqui em Browse, a gente cria o arquivo que a gente precisa. A gente tem que, clicando em tipo, a gente tem as duas opções, tanto a opção como TXT, quanto a opção CSV aqui, que a gente preferiu usar nesse momento. Vamos deixar aqui o TXT e eu vou colocar o nome de amostras aqui para ele fazer para a gente, tá bom? Então, amostras, texto, arquivo de texto, salvar. Aqui no caso eu já tenho esse arquivo, então ele vai criar mais um, vai criar por cima. Embaixo aqui a gente tem a opção de salvar os parâmetros da validação. Então, se eu quero validar o nome da amostra, ele vai falar comigo, ele vai ter né, se a gente colocar como cabeçalho aqui, ele vai ter uma linha falando assim, ó, tô validando aqui isso e aquilo, não tô validando tal coisa, para a gente saber o que está naquele arquivo. A gente pode ter isso como o cabeçalho no arquivo, ou a gente pode ter como um arquivo separado também. Tá? Vamos deixar sem por enquanto. E aqui, qual coverage a gente está usando, vamos usar a coverage asset, e também qual unidade que a gente vai colocar, né, o que a gente vai usar nas tolerâncias ali, nas medidas que a gente vai fazer, que aqui a gente está em metro, que é o padrão do nosso banco, todo nosso banco está em metro, então a gente deixa do jeito que está padrão mesmo. Então vamos lá, passar um pouquinho em cada aba e daqui a pouco a gente gera um arquivo. Então, na aba Sample Names, a gente vai validar os nomes de amostras, tá? Então, o que ele consegue fazer para a gente? Ele consegue reportar, se tem nome duplicado de amostra. Então, eu vou ler todos os furos. Se tiver algum nome que está igual em dois furos diferentes, que seja, ou no mesmo furo, ele vai falar com a gente, ó, tem essa amostra aqui, tem esse nome, e a outra amostra também tem o mesmo nome também. Então é uma boa a gente dar uma olhada para não ter valor duplicado, né? A gente também pode filtrar por furo, então eu quero ver só, por exemplo, se eu quero ver só no XR36 se tem problema, ele vai falar comigo, ou o furo que eu quiser, ou por tipo de furo. Então a gente tem True Hole ou Blast Hole, se a gente quiser também o Point Set, qualquer coisa que a gente tiver aqui, se a gente quiser filtrar, a gente consegue dessa forma, tá? E se a gente vier aqui embaixo também, a gente consegue ver que tem para opção de reportar amostras que não tem nome. Então, se é uma condição do nosso banco, todas as amostras têm nome, a gente vai ver aqui se tem alguma que não está concordante com isso, tá? Vou deixar desmarcado por enquanto. Vamos dar uma passada nas outras abas. A aba Assay Intervals, ele vai validar para a gente os intervalos das nossas amostras. Então, se tem overlap, se tem gap, ou se passa do total do furo, tá? Então, se o furo aqui, por exemplo, 94.3 de total, se a última amostra acabar no 95, essa aqui ele vai entrar com validação aqui. Em gap seria se uma amostra acaba no 10 e a próxima começa no 11, e esse espaço entre 10 e 11 ele entende como um gap, né, como um vazio, e o overlap seria o contrário. Então, se uma amostra termina no 10 e a próxima começa no 9, esse espaço entre o 9 e o 10 ali é um espaço duplicado, é um overlap que ele vai considerar para a gente. Essa tolerância, né, ele está pegando uma tolerância aqui mínima, né, muito baixa, então significa que a tolerância é zero, então não tem nada de tolerância. Então, se tiver que seja 1 centímetro, 1 milímetro, que está nas duas amostras, ele vai pegar, ou que esteja vazio aqui, ele vai pegar e vai mostrar para a gente, tá? Mas se a gente quiser ter uma tolerância aqui, a gente pode configurar, tá?
Em color geometry são todas as informações do color, né? A informação de color seria o XYZ, o length e a parte de geometria da amostra, né? Então, do furo, né? Então, por exemplo, a perfilagem do furo também vai ser validada por aqui. Depois a gente passa ali. E em measurement são as medidas. Então, se tem valor fora do range, se tem amostra sem medição, se tem amostra sem valor, né? E se tem amostra com valores consecutivos também. Então, às vezes você tem várias amostras seguidas que têm o mesmo valor de cobre, pode ou não ser um problema, mas é um alerta que ele vai passar para a gente, falar assim, ó, essas amostras aqui estão com esse valor igual seguidos, então isso pode ser um erro de input, ele avisa para a gente avaliar, tá bom? Então vamos gerar um arquivo aqui, eu vou gerar o arquivo só de sample names por enquanto, tá? Eu chamei ele de amostras, e eu vou só procurar se tem nome duplicado, tá? Então eu vou vir aqui em Create Report, e ele vai gerar para a gente esse arquivo. Primeiro ele mostra aqui ele mostra para a gente qual que é o relatório, né, qual que é o resultado da nossa validação, mas ele também gera um arquivo que eu posso apertar aqui em Open Report File, e deixa eu buscar ele aqui, ele aparece para a gente, o arquivo, com o mesmo resultado que apareceu na tela para a gente, tá bom? Então, ele está falando com a gente que no furo XR45 a gente tem duas amostras com o mesmo nome. Isso provavelmente aí pode ser um erro do input, pode ser um erro na amostragem mesmo. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar atento para não dar confusão na hora na hora da amostragem, na hora das análises. Beleza, temos resultado aqui. Se a gente vier aqui em Show Options, ele vai falar com a gente quais são os valores, quais foram as coisas que foram validadas, né? Então aqui ele procurou só em Sample Name, e pediu para validar todos os furos, só se tem nome duplicado, mas não pediu para procurar nomes vazios, tá? Se tivesse procurasse nomes vazios, podia achar outras amostras, mas nesse caso, esse banco não precisa que todas as amostras tenham nome. Beleza? Então, beleza, geramos arquivos TXT, que a gente já viu aqui. Então, a gente pode vir aqui e vou mostrar também para a gente criar um arquivo CSV agora. Então, beleza, já fizemos aqui as componentes, vamos ver dos intervalos, vou pedir para ele reportar todas as opções, então tanto overlap, quanto gap, quanto passou do final do furo. Tá? Então eu vou vir aqui em General e agora eu vou criar um arquivo CSV, tá bom? Eu vou criar um arquivo que chama intervalos.csv, ele já tinha um arquivo com esse nome, por isso que ele apareceu para mim a opção de clicar nele, tá? Então eu estou fazendo uma validação que eu já fiz, fazendo de novo com dados novos ou o que for. Dessa vez eu vou pedir para ele salvar os parâmetros, tá? Eu vou pedir para ele salvar os parâmetros como um cabeçalho. É a mesma coisa que eu pedi para ele mostrar no report, ele vai também gerar direto no arquivo para ficar fácil da gente saber depois o que a gente está validando. Então, como eu quero validar só os intervalos, eu vou vir em sample name e desmarcar, deixar isso aqui desmarcado, e vou vir em AC intervalo e marcar. Então, está marcado aqui as três, só para conferir os outros estão desmarcados, eu quero validar só os intervalos mesmo, e eu vou vir em create report, e ele vai gerar para mim. Então, ele está falando comigo que no XR47 eu tenho um gap de 3.8 até o 4.18, tá? E eu tenho também um gap, um overlap do 8.16 aqui, só que o outro começa no 8. Então, do 8 ao 8.16 eu tenho 16 centímetros de overlap ali, de amostra duplicada, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que consertar. E no final aqui ele achou um gap no final do furo aqui, para a gente ver. Como eu disse aqui, essas opções são as opções dos parâmetros, então ele aparece aqui dessa vez, só que se eu vier em Open Report File, ele vai abrir para mim, no meu caso aqui ele está abrindo no Excel, ele vai mostrar para a gente os parâmetros, tá? Todos os parâmetros de busca que a gente usou, a tolerância do gap, a tolerância do overlap, se a gente tiver colocado, e por aí vai, tá? Todas as informações que a gente marcou lá. E aqui em CSV, ele gera para a gente uma lista com uma coluna com o nome do furo e outra coluna com o erro que foi encontrado, tá bom? Então, beleza. Close. Então, tranquilo, só para a gente mostrar as outras também, a gente vai trocar aqui para validar os colors, vou colocar aqui color, 2 L's, e eu vou vir aqui em color e pedir para validar algumas coisas. Então eu quero que ele me fala se tem furo no mesmo local, tá? Ele tem a mesma coisa, ele tem a mesma tolerância. Então, só para a gente passar um por um aqui, o report undefined aqui, ele vai falar com a gente se tem algum furo que está faltando alguma informação de color, então o XYZ e o length, tá? Essas são informações
cruciais aqui para ele. Então, se tiver faltando, ele vai falar nesse report undefined incomplete aqui. Tá? Aqui a gente já está vendo que não tem faltando, então não preciso colocar na busca. Esse próximo ele vai procurar se tem furos no mesmo local, tá? Então eu posso colocar uma tolerância aqui. Por exemplo, se eu não quero que tenha furos de menos de 5 metros de distância um do outro, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que ele pesquisa, ele procura isso para a gente e valida isso para a gente, tá? Beleza. A tolerância, no caso, eu colocaria 5 aqui se eu quisesse validar dessa forma. Aqui, duplicate geometry points, então significa que se eu tiver feito uma medição, duas medições no mesmo ponto, na hora de fazer a perfilagem do furo, ele vai me falar também. Mesma coisa, aí para esses dois aqui a gente tem os dois tipos de geometria, né, de survey ou de polyline. Ele vai falar comigo que a primeira medida não está no ponto inicial do furo, tá? Essas duas aqui. Como a nossa aqui está tudo em survey, eu vou pedir para ele validar dessa aqui, vou pedir para validar também se está duplicado. Depois ele vai me responder se tem geometry length que está acima do sample site length, então significa o quê? No geometry, quando o geometry é polyline, ele pode gerar um ponto que esteja depois do final do furo, tá? Ele também não é o nosso caso aqui, a gente não vai precisar validar. E também se tem um desvio muito grande no survey, tá? Nossos furos todos aqui, eles têm só uma medição, então não vai ter nenhum desvio, mas basicamente aqui é só para a gente ter certeza que não tem nenhum desvio muito forte, então a gente bota um limite para ele aqui, para ele validar isso para a gente. Então eu vou pedir para ele olhar só se tem furo duplicado e se tem furo que o primeiro point de survey, né, o primeiro point da perfilagem, não é o collar do furo, não é a boca do furo. Então eu vou deixar só o collar marcado, vou pedir para ele validar o collar e vou gerar um reporte aqui para a gente. E ele está falando comigo que no 36 o primeiro survey point não é 0. Então isso é uma coisa que a gente vai querer consertar para não ter problema na hora de representar o furo na tela, tá? Então, se eu vier aqui no 36, ele vai mostrar para mim que o primeiro ponto aqui da perfilagem está no 10 e não no 0, então isso aí pode ser uma coisa que a gente precisa validar, tá bom? E por último, né, a gente vai pegar nas medidas aqui, vou criar um arquivo de medida e também vou criar um arquivo dos parâmetros aqui das medidas, tá? Um arquivo separado só para a gente ver como que isso funciona também. Então, beleza, criei aqui um arquivo, vou chamar de medidas. Esse .ini aqui seria um arquivo de configuração, tá? Então eu vou mostrar depois como que ele existe. Então se a gente vier aqui em sample names vai estar vazio, essa interval vai estar vazio, o geometry eu vou desmarcar e eu vou marcar no measurement. O que eu quero validar aqui? Eu posso validar valores que estão fora do range, ou eu posso validar valores que não tem amostras que não tem valor, desculpa, que está como missing, tá? Isso aí pode ser uma coisa que pode ou não ser um problema para a gente, e mesma coisa, medidas consecutivas iguais, tá? Então pode ou não ser um problema, se a gente quiser validar isso, a gente pode aqui também. Eu vou deixar marcado só o out of range, tá? Só o que estiver fora do meu range inicial, que eu coloquei, por exemplo, de 0 a 100. Se tiver algum fora disso, ele vai me falar. Então eu venho aqui em Create Report, e tá aqui, XR36 eu tenho um valor que está fora do range. Ele não me fala qual é o valor, mas eu posso procurar lá. Então, a mesma coisa, eu venho o Open Report File, ele vai abrir para mim o CSV, tá? Dessa vez eu pedi para ele mostrar ele salvar o parâmetro em outro arquivo. Então, no furo XR36, no intervalo de 0 a 2.52, eu tenho um valor fora do range. Então, eu posso ir lá validar isso aqui, tá bom? Então, eu venho aqui fechar no XR36 e eu tô vendo aqui que eu tenho -1, aí eu posso corrigir do jeito que eu achar melhor, beleza? Então, só para finalizar, ele salvou aqui para a gente esse arquivo medidas parâmetro, tá? É um arquivo .ini, arquivo.ini é um arquivo de configuração, eu vou abrir ele com o bloco de notas aqui, é literalmente aquele mesmo cabeçalho, só que dessa vez num arquivo separado, beleza? Então é isso aí que eu tinha para mostrar hoje, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Fiquem ligados aí para os próximos dicas e truques e inscrevam no canal para não perder nada.